Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de gestão da cadeia de suprimentos. Essa aula ainda é uma continuação, né, do nosso primeiro tópico, ou seja, do nosso primeiro assunto, que trata ali de conceitos iniciais, né, de conceitos gerais da parte de gestão de cadeia de suprimentos em si. Tá? Lembrando que nessa disciplina nós vamos abordar alguns pontos específicos, como abordagem sobre compras, fornecedores, clientes, né? Mas nesses primeiros momentos, nesses primeiros encontros, nós estamos falando temas mais gerais aí. Primeiro falamos sobre o conceito, né, de cadeia de suprimento. Falamos um pouco na aula passada sobre a questão da estrutura, né, da cadeia, que a gente identifica ali o membro, a questão das dimensões e os níveis. Vamos, inclusive, retomar aqueles conceitos, né, que a gente trabalhou na aula passada para avançar um pouco mais nesse ponto de estrutura, que a gente chamou lá de mapeamento da cadeia de suprimentos. E aí a gente vai avançar aí nessa discussão, nessa aula de hoje, ok? Então, na aula passada, a gente fechou justamente nessa parte de estrutura, né? Se vocês lembram, a gente falou que para mapear, a gente identificava os membros, as dimensões e ali os níveis da cadeia, a gente conseguia, né, destrinchar, desenhar, visualizar todas as empresas que compõem ali aquela cadeia. Lembrando que, né, essa questão da cadeia de suprimentos é de extrema importância. Por quê? Porque hoje em dia as empresas, como a gente citou, né, elas não estão mais competindo individualmente. Elas estão competindo em nível de cadeia de suprimento. Né? Então, por isso que é importante que se conheça primeiro toda a sua cadeia e que se perca um pouco daquela visão antiga que tinha, né, de que as empresas, independente de ser fornecedor, né, muitas vezes era tratado como um inimigo, digamos assim, né? Não, todo mundo tem que ser tratado em parceria, em processo de colaboração, de sinergia, né? A gente usou até essa palavra na aula passada, para que uma empresa cresça e, consequentemente, todos que fazem parte daquela cadeia, todos que fazem parte daquele processo ali, ele também, todas consigam também crescer, tá? Então, estabelecido isso, essa visão do conceito, da parceria, a questão do mapeamento, né, da cadeia de suprimento, a gente vai avançar aí a discussão dos conceitos de gestão de cadeia de suprimentos. Então, pessoal, como eu falei, né, observada essa questão do mapeamento, na identificação dos membros, né, a gente vai partir agora para desenhar um pouco mais, entender um pouco mais a fundo a questão de relações, de objetivos, né, de estruturação, né, de toda da cadeia e falar especificamente de um ponto que é o ponto de distribuição, né, de canais de distribuição. A gente vai avançar e debater um pouco mais sobre isso na aula de hoje, tá? Então, assim, de uma maneira geral, quando a gente fala de uma empresa, o objetivo das empresas sempre vão ser, né, os objetivos, digamos assim, o objetivo macro sempre é se estabelecer ali, ter lucro, e elas buscam isso através da satisfação do consumidor final, satisfação dos seus clientes. Né? Então, para que ela consiga atender esse objetivo macro, digamos assim, que é atender, satisfazer a necessidade do cliente, do consumidor final, né, alguns autores eles trouxeram ali objetivos de desempenho dessa operação. Quando falar de operação, nada mais é do andamento da prestação daquele serviço, se for um serviço, né, desde o momento que ele começa até o final, todos os envolvidos, como também na produção e venda de um produto, né, se for o caso de uma fábrica que vai lá desde o seu fornecedor, dos seus fornecedores, né, que geralmente é mais de um, contato com seus fornecedores, matéria-prima, até entrega para o cliente final. Então, para atender aí essa questão do consumidor final, né, existem, digamos assim, existem outros, lógico, mas assim, a gente pode elencar aí 5 principais objetivos de desempenho dessa cadeia, tá? E todas as vezes que a gente falar, pessoal, de objetivos, né, de função, a gente, lembrando que a gente está falando aqui da cadeia, tá? A gente não está falando de uma empresa isolada, específica, a gente está falando de todo mundo que faz parte daquela cadeia. Então, para visualizar, a gente fez um trabalho, né, um estudo de caso da IKEA, e aí, assim, não sei se vocês conheciam a empresa, né, deram uma pesquisada, passaram a conhecer. Então, uma empresa daquele porte, né, para que ela consiga esses objetivos aqui de desempenho, né, todo mundo que fornece produtos para a loja, digamos assim, ele tem que estar alinhado com esses objetivos aqui, né, que são a qualidade do produto ou do serviço, a rapidez, a confiabilidade, a flexibilidade e a questão dos custos, né? Então, não adianta ser muito bom se o custo é muito alto. Não adianta ser muito rápido
né? Se não é confiável, se não entrega no prazo, né? Não adianta ser confiável se não é nem pouco flexível, adaptável. Então, digamos assim, que as cadeias elas giram ali para que todo mundo esteja alinhado, né? Todo mundo esteja no mesmo ritmo, gira em torno desses 5 objetivos de desempenho. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Quando a gente fala de qualidade, pessoal, nada mais é do que, acho que a gente tinha até a disciplina, né, de qualidade. A gente está falando aqui de padrão, né, de desempenho, de qualidade realmente, ou do produto ou do serviço que está sendo ofertado, tá? E lembrando, a gente está falando aqui de cadeia, né? Então, o produto ele começa a ser produzido, né? Não é simplesmente na fábrica, né? Sei lá, na fábrica de automóveis. O carro ele não começa a ser produzido na fábrica de automóveis, ele começa a ser produzido lá no começo da matéria-prima. Então, a qualidade, o padrão de qualidade, ele tem que vir desde o primeiro fornecedor, desde o primeiro momento que a matéria-prima, a primeira matéria-prima, ela começa a ser coletada, movimentada, né? Se tiver qualquer processo dessa matéria-prima passando já para um produto semi-acabado também, então tem que se manter qualidade ao longo de toda a cadeia. A rapidez, né? E aí vale lembrar um outro detalhe importante aqui dessa questão da cadeia de suprimento, porque cadeia de suprimento é sinônimo, a gente falou um pouco disso na aula passada, né? Que por conta dessa visão agora de cadeia, de parcerias, de estar próximo dos seus fornecedores, clientes, inclusive, né, as empresas elas trabalham muitas vezes com estoque reduzido, né? E se você trabalha com estoque reduzido, você tem que ter agilidade e rapidez ali no seu processo. Seja na rapidez, no caso de atender o seu cliente, né? Que todo mundo aqui é cliente, a gente costuma falar isso. Quem aqui não gosta, por exemplo, de comprar qualquer produto aí na internet, por exemplo, e que seu produto chegue rápido, né? Acredito que vocês já podem ter desistido, por exemplo, de uma compra quando você foi lá num site e viu, ó, esse produto vai chegar, sei lá, com, sei lá, 60 dias úteis. Talvez você nem precise mais daquele produto, né? Hoje em dia, com a questão do e-commerce, né, tudo na internet, né, as pessoas elas compram e precisam muito mais rápido daqueles produtos. Dificilmente você vai ver alguém comprando alguma coisa, tipo assim, ah, eu estou comprando, mas isso aqui eu só preciso, sei lá, no final do ano. Geralmente as pessoas se planejam com um pouco menos, digamos assim, de antecedência. Então, essa questão da velocidade, da rapidez, o quanto você consegue atender ali o seu cliente é um ponto extremamente importante, né? Quão rápido você consegue entregar ao seu cliente o produto, né? Por isso, pessoal, que muitas empresas estão expandindo, digamos assim, e criando novos centros de distribuição, né, em várias regiões. Para quê? Para facilitar essa questão do escoamento, né? Um exemplo, um case, um super case aí que a gente tem na nossa área é a Amazon, né? Que tem expansão aí ao longo de todo o Brasil. Acho que o sede da Amazon mais próximo aqui, acho que é o de Recife. E se você comprar um produto na Amazon, dependendo do que for, você consegue receber com uma velocidade imensa, né? Muitas vezes eles colocam lá um prazo, mas você recebe muito antes daquilo ali, né? Então a Amazon está sendo reconhecida por esse processo, né? E vale lembrar que é uma cadeia, né? Um centro de distribuição nesse processo todo faz parte ali da cadeia, né? Como a gente já citou em outras disciplinas aqui, a Alagoas está para receber um CD da Natura, por quê? Também para facilitar essa questão da movimentação e para escoar ali os seus produtos. Então, rapidez com relação a atender, né? O cliente o mais rápido possível, né? Seja no produto, seja no serviço. E a outro ponto de rapidez é com relação a movimentar o produto ao longo da cadeia. Por quê? Porque quando um cliente compra, geralmente quem opera com um CD, né, com um centro de distribuição, tipo, se eu comprei, sei lá, um computador na Amazon e esse computador ele saiu aqui do CD de Recife, automaticamente, geralmente o CD ele vai repor, né, aquele produto para o CD. Ele tem um estoque ali do CD, estoque, lógico que não é um estoque grande, né, de itens. E aí, quando eu falo não é um estoque grande, não é um estoque grande em termos de ficar muito tempo parado, né? Os CDs geralmente são grandes, mas o volume de movimentação também é muito grande. Então, assim, lógico que se você chegar lá, você vai encontrar alguns itens uma quantidade imensa lá de estoque. Mas é por quê? Porque tem uma saída grande ali daquele produto. A gente vai até falar um pouco sobre isso, sobre esses tipos de produtos, né? Que muitas vezes servem aí para
dimensionar e direcionar os canais de distribuição, como é o caso do estabelecimento de CD, certo? Então, assim, é importante que tenha velocidade, tenha rapidez para atender o cliente e também tenha velocidade e rapidez para movimentar produto, matéria-prima, né, ao longo da cadeia, né? Ao longo da cadeia, mais uma vez, desde lá da matéria-prima, se for uma produção, até chegar no cliente final. Então, tem que ter rapidez nesses dois aspectos. Confiabilidade, né? Então, confiabilidade está relacionada à questão de pontualidade de entrega, mas também garantia da entrega do produto, né? Então, hoje em dia, mais uma vez, com o e-commerce, né, tem crescido muito aí o número de lojas virtuais e isso a nível mundial, né? Não só a nível nacional, a nível mundial. Você conseguir comprar produtos do mundo todo, importar ou vender para fora também é possível. Então, assim, há um tempo atrás, existia uma desconfiança muito grande, muito maior com relação a isso, né? Hoje em dia ainda existe, né, sobre determinados produtos, determinadas lojas, mas existe também uma facilidade maior com relação a verificar o nível de confiabilidade, né? Então, antigamente, quando surgiu, por exemplo, o Mercado Livre, né? Lá atrás, quando surgiu o Mercado Livre, logo no começo o pessoal desconfiava muito, né? Tinha muito aquelas conversas de, comprei um celular, chegou um tijolo, chegou só a caixa, né? Você ouvia muito esse tipo de coisa. Ainda pode ser que ainda aconteça, acontece, ok. Mas o nível de segurança e de confiabilidade dos sites, né, dos portais, tipo Mercado Livre mesmo, caso aconteça alguma coisa desse tipo, existe uma série de protocolo aí para devolver dinheiro, enfim. Não só o Mercado Livre, estou dando um exemplo tá, do Mercado Livre, mas assim como outros, né? Privalha, que hoje é um outlet aí virtual também com processos tanto de logística reversa como de garantia, enfim, esse ramo, né, do e-commerce. E aí eu estou falando do e-commerce porque é algo mais próximo da gente, tá? Mas isso acontece a nível de distribuição de grandes empresas, enfim, todos os níveis. Questão de flexibilidade, né? E flexibilidade, como o próprio nome sugere, é a capacidade de todos os membros ali da cadeia lidar com mudanças, com imprevistos, né? Então, lógico que existem alguns imprevistos que podem parar uma produção, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Porém, as empresas e a cadeia ao longo as empresas que compõem ali a cadeia têm que ter capacidade de se sobressair a alguns imprevistos, né? De se adaptar, né? De buscar uma outra distribuição, um outro caminho para resolver alguns problemas. Então, é importante que o faça. Por fim, né, um outro objetivo, questão de custo, a gente mas a questão de custo é de extrema importância, né? Eu cheguei a citar aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma solução para uma empresa que vocês trabalhem, uma solução que venha a ser atendida não, né? Recebida ou ganhar destaque com essa solução, com essa ideia, busquem ali soluções com relação à redução de custos, né? Porque as empresas estão o tempo todo tentando reduzir os custos e aí, mais uma vez, os custos de toda a cadeia, né? Muitas vezes esses custos eles são repassados ali ao longo da cadeia, ok? Então, esses seriam os objetivos de desempenho, né, de todos os membros ali da cadeia, tem que estar bem alinhado com relação a esses 5 pontos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a operação, né? Quando a gente fala de operação, a gente está falando do passo a passo, da prática realmente da cadeia de suprimento, dessa relação que existe entre as empresas e a cadeia de suprimento. E aí eu trouxe para vocês um autor, né, o Bertaglia, bem conhecido, tem até os livros, acho que lá na nossa biblioteca, que fala que esse processo, essas operações, esse fluxo, né, de atividades da cadeia de suprimento, ele gira ali em torno de 4 grandes processos, digamos assim, 4 grandes, não vou dizer atividades, porque a atividade já é um grupo menor, né? Então, assim, são processos que vão gerar atividades ao longo desses processos. Então, gira aí em torno da planejamento, compras, produção e distribuição, certo?
Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Quando a gente fala de planejamento, pessoal, planejamento em qualquer área, assim como aqui na parte de logística e de cadeia de suprimentos, a gente está tentando traçar estratégias, traçar metas, direcionamento. Especificamente, quando a gente está falando aqui de cadeia de suprimento, né? O que é que a gente vai estabelecer como estratégia? O que é que a gente vai ter que estar ali no nosso foco no que se refere a planejamento? Lembra que eu falei para vocês que a disciplina de cadeia de suplementos ela vai resgatar um pouco do que foi discutido em todas as outras disciplinas, né? Então, assim, a gente vai, tudo que vocês viram em outras disciplinas, ele está totalmente inserido aqui nas operações de cadeia de suprimento. Então, as estratégias aqui com relação ao planejamento, a estratégia para definição de demanda, lembra que a gente falou disso lá no estoque, prevendo demanda, com relação a estratégias de abastecimento, ou seja, de transportes, modais de transportes, né, rotas, esse tipo de coisa. E tudo isso tem que ser definido alinhado com objetivos da empresa, os valores da empresa, né? Porque não adianta você falar assim, eu vou utilizar um meio de distribuição que é muito rápido, porém ele é totalmente, não é sustentável, né? E a minha empresa é uma empresa que preza aí por questões sustentáveis, questões ambientais. Então isso não vai acontecer, porque está chocando com o valor da empresa, né? Então, quando a gente falar aqui de planejamento, nada mais é do que estabelecer as estratégias, as metas no que se refere à demanda, à distribuição, e aí se envolve várias áreas da empresa, né? Questão de estoque, vendas, transporte, produção. Então, o planejamento nada mais é do que estabelecer para onde a empresa quer ir, né, os objetivos, isso adequado e juntando ali todos os setores que compõem a empresa focal e automaticamente os objetivos também das empresas, todas as empresas que compõem ali a cadeia. Compras, né, o processo de compra nada mais é do que um processo de suprimento, né, de aquisição ali de materiais, de componentes, de matéria-prima, de insumo, de produtos acabados, se for o caso de produtos acabados, e aí sempre observando aquelas questões de desempenho que a gente já falou, né, observando a questão de qualidade, a questão da confiabilidade, a questão do custo, a questão da rapidez, tudo isso tem que ser observado no que se refere à compra. Aqui em compras, né, tem um tópico, um subtópico, digamos assim, uma atividade relacionada a esse processo de compra que é muito importante, que é a questão da gestão dos fornecedores. Né? A gente vai falar um pouquinho disso nas próximas aulas, mas, como eu disse, né, antes você tinha uma visão muito errada, digamos assim, com relação ao fornecedor, né, que era praticamente uma briga, assim, você querendo sempre ter o tempo todo levar vantagem em cima do seu fornecedor. E o correto não é isso, né? O correto é que você trabalhe em parceria, ganha-ganha, né? E para que você consiga ter esse formato, né, de relação, você tem que ter uma boa gestão de fornecedores. Né? Você tem que realmente fornecer o que você puder para o crescimento do seu fornecedor, para que ele também consiga contribuir com a sua empresa. Então, você tem que estabelecer uma boa gestão, um relacionamento com esse fornecedor, né? Se possível, colaborar de alguma forma com o crescimento, seja através de troca de tecnologia, né? Treinamentos, esse tipo de coisa. Então, aqui esse tópico de fornecedor é um tópico muito importante e as empresas elas precisam ter esse número de fornecedor muito bem registrado e não só o número de fornecedores, mas uma relação muito boa com cada um deles, entendendo a necessidade, entendendo os prazos que eles operam, inclusive tendo plano B com relação a esses fornecedores, né? Porque imagine que algum desses tem algum problema, a empresa ela não pode ser pega de surpresa. Lembra lá atrás, né, que a cadeia em si, a cadeia em si, ela tem que ser flexível. E ser flexível é, inclusive, ter um plano B para a questão dos fornecedores. Produção, né? Então, o processo de produção, a atividade de produção, está mais relacionado à questão de fábrica, né, em si, que nada mais é do que o processo de transformar matéria-primas, insumos, em produtos acabados, né? Produto semi-acabado ou produto acabado. É um processo ali de transformação, certo? Então, isso aí, todas as atividades que estão envolvidas nesse processo de transformação está ali inserido ao que a gente está chamando aqui de produção. A distribuição, pessoal, nada mais é do que a movimentação, né?
desse produto acabado, pode ser inclusive lá da matéria-prima que vem do seu fornecedor até a sua fábrica e depois até chegar ao seu cliente final. Boa tarde. Então, a distribuição é isso, né? E aí esse processo de distribuição ele tem que estar muito bem é, envolvido, né, com as outras áreas da empresa, armazenagem, estoque, transporte, né, análise, por exemplo, dessa questão que a gente acabou de citar, dos centros de distribuição, né? Então, um centro de distribuição tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Onde estabelecer um novo centro de distribuição. Não é só porque o estado A ou o estado B é melhor, enfim, se analisa a questão de para onde é que geralmente os seus produtos eles vão escoar, né? Para onde é que você vai distribuir produtos e qual seria o melhor local para você estabelecer ali um novo ponto, né? A gente também falou um pouco sobre isso lá no ano passado, eu falo de armazenagem, a gente citou até os exemplos dos atacadões da vida, né? Dos supermercados de atacado aqui de Maceió. Geralmente eles ficam localizados onde, né? Geralmente eles ficam nos extremos da cidade, para facilitar ali tanto a questão do pessoal da cidade em si, né? Mas também para quem estava ali no interior. Então, assim, geralmente ele tem esse perfil. São todos que são assim? Não, não são todos que são assim, mas é uma característica bem marcante aí dos atacadões e eles analisam esses pontos, né? Para abertura de novos negócios, inclusive para abertura de novas empresas, né? Então, quando uma empresa, a gente ouviu comentários agora sobre a abertura de uma nova unidade da Carajás, né? Não sei se vocês conhecem aqui a aqui onde era, aqui a parte baixa, aqui perto do Shopping Maceió, onde era a antiga Ambev, né? Então vai ter uma Carajás ali, que inclusive tem um projeto para essa Carajás, né, ser interligada com o Shopping Maceió. Não sei exatamente como vai ser ainda, mas tem ali uma conexão da Carajás para o Maceió Shopping, né? Maceió não, Maceió Shopping. Então, a Carajás, né, a unidade que a gente tem aqui em Maceió, fica ali em Tabuleiro. Quando você vai pensar numa segunda loja, nesse caso aí não está relacionado à distribuição, mas quando você vai pensar numa segunda loja, você vai pensar num público-alvo que você gostaria de expandir, né? Estar mais perto de um público-alvo específico. Então, eles colocaram uma unidade aqui perto do shopping, do Maceió Shopping, tá? Ok, então, assim, tratado isso aí, nessa questão dos processos, de uma maneira geral, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre os canais de distribuição. Vamos focar um pouquinho agora nessa parte aí de distribuição, certo? Então, o que seria um canal de distribuição, né? A gente está falando aqui de cadeias, né, de empresas, ou seja, de relações que existem desde o fornecedor até o cliente final, e focando um pouco na parte de distribuição, o canal de distribuição nada mais é do que a sequência, né, de empresas que vão transferindo ali, as empresas elas vão transferindo a posse, né, do material ou a produção ali daquele material até chegar ao consumidor final, certo? Então, assim, utiliza-se ali alguns intermediários, desde o processo lá, por exemplo, de fabricação, e aí que a gente está falando principalmente, né, esse exemplo que a gente está falando agora, principalmente ali do momento que ele é fabricado até chegar ao cliente final, tá? Então, assim, no momento que ele é fabricado, você pode utilizar alguns intermediários até que o produto ele chegue ao consumidor final, né, até você, consumidor final. Lembra que a gente falou no exemplo, na atividade que vocês fizeram, ó, busquem lá membros que fazem parte da cadeia, né, ali ao longo dos níveis ali da cadeia. Então, nada mais era que você buscar ali intermediários, né? Então, você tem ali, eu até dei um exemplo, para a sala de vocês, já que solicitaram até uma explicação, um detalhamento maior da atividade. Então, tem lá um armário Itatiaia. Então, o armário Itatiaia ele é produzido. Então, depois de ele ser produzido na fábrica, vamos supor que ele tem um centro de distribuição da Itatiaia. Então, vai ser armazenado no centro de distribuição. Depois do centro de distribuição, ele pode ser passar para uma loja tipo aquela, tipo IKEA, tipo Leroy, tipo a Tok Stock, e depois chegar no cliente final. Observe que tivemos ali uma série de intermediários, né, ao longo desse processo
E esses intermediários, pessoal, a utilização desses intermediários, ela visa justamente tornar o processo mais preciso, digamos assim, mais lucrativo de certa forma. Por quê, né? Deixa eu explicar um pouquinho esse ponto. Não significa que a gente precisará sempre ter uma série de intermediários. Vou dar outro exemplo de intermediários que é muito comum aqui para a gente. Alimentos, né? Alimentos é uma coisa que todo mundo consome, então é mais fácil. Então, sei lá, tem a empresa que fabrica um alimento, sei lá, só coco. Fabrica lá o leite de coco. Então, aquele ali pode ser passado para um atacado, né? Você pode ir no atacado, no supermercado de atacado e comprar lá. E um supermercado de varejo pode comprar no atacado e botar lá no supermercado, no mercadinho. Tá? Então, assim, observe que pode ter tem a fábrica, né, da sua coco, depois pode ter o atacado, depois pode ter o varejo, que é o mercado, depois do varejo pode ter até uma padaria, né, uma coisa até menor, até o produto chegar em você. Então, às vezes, sim, é mais fácil, é uma forma que se tem de chegar cada vez mais próximo do cliente, principalmente em regiões mais difíceis, né, de se atingir ali um número maior ali de clientes, mas muitas vezes não é necessário, né, tem que se observar se é necessário realmente, principalmente nos dias de hoje, né? A gente já citou aqui que você tem contato pelo e-commerce e o cliente ele consegue comprar direto da fábrica. Não sei se vocês já viram, né? Compra a preço de fábrica. Por quê? Porque muitas vezes você não está nem falando com o intermediário lá da ponta. Você já consegue comprar direto lá com quem produz, certo? Mas, querendo ou não, esses intermediários ali, eles servem para dar o suporte, né? Para a sua empresa e para a sua cadeia. E normalmente é interessante que se tenha intermediário, muitas vezes, por quê? Porque quando a empresa, vamos pensar numa empresa de logística no ramo de empresa que a gente já visitou, um exemplo daqui da Nestlé, que tem a RT Logística como distribuidora, né? Então, o que, é que a Nestlé faz? A Nestlé, ela produz, né? E ela tem a RT como broker, né? Como distribuidora. Então, a RT Logística, ela não produz, ela não se preocupa com o processo de produção. O negócio dela não é essa, ela armazena e distribui, certo? Armazena e distribui. E aí, por que é interessante para os dois lados, né? Porque para a RT ele não tem que se preocupar em produzir, né? Manter padrão de qualidade de produção, etc. e tal. E para a Nestlé, ela também não tem que se preocupar com frota de carro, criação de rota, armazenamento na ponta. Não, então, cada empresa está tratando do seu processo específico. E aí, cada empresa vai se especializar o máximo possível naquela atividade, né, e vai tentar prestar aquela atividade com a maior qualidade possível, né, que é chamado de core business, tinha até aqui no... Então, assim, cada um vai tentar especificamente trabalhar numa atividade, né? Isso é muito comum na nossa área, né? Tem empresas que só fazem transporte, nem armazenar, armazena, só transporta, né? É para transportar, então vai lá da fábrica, pega da fábrica e leva para o CD. Ah, é para levar do CD para um atacadão, então vai, pega lá e leva. É para o cliente final, só trabalha com transporte. Tem empresas que só trabalham com armazenamento, né? A gente já visitou empresas que não tinham frota de nada, eles só armazenavam um produto, né? Eles representavam, sei lá, a marca X, essa marca mandava esse produto para o armazém deles, eles guardavam aquele produto, tá? E eles nem eram responsáveis pelo processo de venda, eles só guardavam e depois eram informados que a empresa que faria o transporte ia lá buscar uma quantidade X e levar para o cliente final. Então, o trabalho deles era armazenar. Seria um intermediário a mais. Desculpa, engasguei. É um intermediário a mais, mas que cada um ia tentar aprimorar o melhor possível no sua atividade. Se você só vai transporte, você vai melhorar a sua rota, você vai melhorar seu transporte, os horários, enfim. Se você armazena, as condições de armazenamento, estrutura de armazenagem, identificação, cada um trabalha no seu processo, tá? Então aqui, ó, dentre algumas possibilidades bem comuns, né, que a gente tem intermediários, a gente tem aqui o intermediário varejista, né? Então, empresa de varejo, empresa de atacado. O varejista nada mais é do que aquele que está ali, que tem o contato principal com o consumidor final.
Então, pensem aí, vamos pensar no alimento, né? Então, o varejista do ramo de alimentos nada mais é do que o mercadinho que vocês frequentam, o supermercado que vocês frequentam, o mercado do bairro que vocês frequentam, eles são os varejistas, né? Eles são ali nessa parte de alimentos a ponta, né? Onde o cliente final tem o contato com o seu produto, onde ele está ali exposto e você consegue comprar. Outro intermediário, né, indo mais para trás, seria o atacadista, né, que hoje em dia, né, a gente já pode também ter contato com o atacadista, né, o consumidor tem a opção também de comprar nesses mercados de atacado, acho que em Alagoas a gente tem Atacadão, o Sam's, Açaí, Max, não sei se ainda tem o Max, acho que o Macro não tem mais, né, que fechou nesse momento de pandemia, mas enfim, o cliente ele tem essa possibilidade. Caso ele não queira, ele vai comprar direto lá no varejista, né? No mercado do bairro, no mercado mais próximo, ou nas grandes redes de mercado, nas mercados varejistas, tipo, já Bom Preço, Extra, V Barbosa, Unicompra, são redes varejistas, né? Depois, outro membro ali, outro intermediário, seriam os distribuidores, a gente já falou aqui, né, de alguns, por exemplo, RT Logística, distribuidor da Nestlé, Objetivo Distribuidora também tem lá suas representações, JSL distribui Lacta, então, assim, existe uma série de distribuidores, são empresas que estão ali com o objetivo de distribuir, né, o produto que vem da fábrica e depois eles distribuem ou para esses atacados ou para empresas varejistas. Muitas vezes, não necessariamente o varejista precisa comprar do atacadista, tá, pessoal? Ele pode vir direto do distribuidor para o varejista, tá? E outro membro ali, outro intermediário que pode acontecer são agentes, corretores, que seriam vendedores, né? São empresas ali específicas para o processo de venda, tá? Eles nem armazenam, nem distribuem, eles só vendem. Então, tem empresas que trabalham somente com o processo de venda daqueles produtos, também pode acontecer. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Ninguém? Estão aí? Não. Tá. Certo, então vamos saber, conversar um pouquinho mais então sobre os tipos de canais, né? A gente falou aqui da questão dos intermediários, deu aqui alguns exemplos de intermediários. Vamos falar um pouquinho agora sobre tipos de canais, né? Lembrando que a gente está falando aqui de canais de distribuição. Esse autor aqui também é um autor bem conhecido, tá? Esse livro também, inclusive, tem lá na nossa biblioteca, se vocês, quando a gente voltar, né, quiserem acessar. O Novaes, ele distribui ali, ele classifica os canais em três tipos, basicamente, né? Os canais verticais, os canais híbridos e os canais múltiplos, né? Vamos falar aí sobre cada um desses tipos de canais. Canal vertical, tá? Qual é o primeiro tipo de canal aqui? É chamado de canal vertical. Nesse tipo de canal, pessoal, nada mais é do que quando um produto, né? Vamos pensar aqui num produto, pode ser o alimento, né? Que é o mais fácil. Esse produto, a posse desse produto, a responsabilidade desse produto, ele é transferido de um intermediário para o próximo, para o próximo, para o próximo, até chegar no cliente final. Então, imaginemos o exemplo que a gente deu agora aqui, de atacado varejo. Vamos supor que é fabricado ali o Nestlé, né, que a gente sabe quem distribui. Nestlé fabrica ali o seu chocolate, né? Então, enquanto está lá na fábrica, ok, responsabilidade do produto do chocolate lacta da fábrica. Chega a fábrica, manda um lote lá de produtos Nestlé, um lote gigantesco aí com vários produtos Nestlé, né? Então, o fabricante manda até um caminhão carregado, completo ali. Ele pode mandar para um atacadista, ou ele pode mandar, no caso da gente aqui, para o broker, né? Para o representante distribuidor dele, que seria a RT. Então, chega lá um caminhão cheio de coisa Nestlé na RT Logística. Quando chega na RT Logística, a carga ela é desconsolidada, ou seja, o que é isso, né? Chegou naquele caminhão tudo que vocês imaginarem de Nestlé, né? Não estou lembrando agora nada Nestlé específico, mas pense aí em todos os chocolates Nestlé, barra de chocolate, caixa de chocolate, Nestlé. Vá pensando em tudo que existe Nestlé. Então, naquele caminhão veio tudo Nestlé. E aí,
a RT pega e a RT vai armazenar e separar, né? Isso aqui é caixa de chocolate, isso aqui é barra de chocolate, isso aqui é produto A do Nestlé. Então, eles vão separar esses produtos, eles vão desconsolidar. Depois da Nestlé, né, depois de chegar na RT, o RT ela passa esse produto depois para o atacadista, e aí sim já vai lá para o atacado, muitas vezes com a carga desconsolidada, né? Chega lá na carga consolidada. Se não tiver esse distribuidor tipo RT, já pode ir da fábrica para o atacado, não tem problema. Então chega lá no atacado já as cargas, só que em grandes quantidades ainda, né? Cargas muitas vezes paletizadas, né? E aí pode ser que lá também no atacado eles venham fracionar as cargas. Depois dali vai um varejista e compra a carga, a caixas ou pallet, por exemplo, ou caixas, né? Chega, vamos supor que foi para da fábrica para a RT veio paletizada, né? De várias cargas. Da RT para o atacadão foi paletizada, só que separado. Um pallet com caixas de barra, um pallet com caixas de caixa de chocolate. Então chegou lá no atacadão. Foi lá no supermercado, preço bom, por exemplo. Lembrando que ele pode comprar direto do distribuidor, em vez de comprar do atacadão, mas vamos supor que o preço bom foi lá, ou se não, o mercadinho do seu José foi lá, e em vez de comprar um pallet, comprou 3 caixas de caixa de chocolate Nestlé e 3 caixas de barra de chocolate Nestlé. E aí pegou a mercadoria e botou lá na loja para o consumidor final. O que ele vai botar na loja? Barras de chocolate, caixas de chocolate. Então, à medida que esse produto ele foi passando ali por esses intermediários ao longo desse canal, né, após a responsabilidade, né, ficou por conta da empresa que está com posse daquele produto naquele momento. Né? Então, seja na fábrica, o distribuidor, o atacadista, o varejista, até chegar no consumidor final. Então, observe que isso aí é um canal vertical, né? Vertical. Né? Então, à medida que o produto ele passa, né, a responsabilidade ela vai andando ali até chegar da fábrica até o consumidor final. Certo? Então, o que é que acontece geralmente nesse tipo de canal? Se for um canal bem tradicional, né, vertical bem tradicional, geralmente um ponto muito negativo desse tipo de canal, pessoal, é que o contato com o cliente normalmente só fica por parte do varejista, né, da empresa lá da ponta que vai ter contato com o cliente e vai partir dela, desse contato aí, com o cliente, todo o processo de previsão, por exemplo, de demanda para todo mundo que estava atrás. Então, o mercadinho do José, né, é que vai determinar qual é a demanda para o atacadista, automaticamente para o distribuidor e automaticamente para a fábrica. Então, a nível de cadeia, né, esse é inclusive um formato de canal de distribuição mais tradicional, digamos assim, e é muito difícil trabalhar dessa forma quando você deixa somente a parte de gestão, de demanda, de contato com o cliente para quem está na ponta. Por quê? Porque muitas vezes quem está na ponta, o último da ponta lá, o varejista, né, ele é um mercadinho mais simples, né, não que não tenha capacidade de gerenciar, não é isso, mas muitas vezes vocês já tiveram a oportunidade de fazer alguns trabalhos, por exemplo, que vocês viram que muitas vezes não existe um processo de gestão, de previsão de demanda, ou porque não tem ninguém para fazer, ou porque é mais complicado, ou porque eles trabalham mais no tato, né, já trabalham muito tempo com aquilo ali. Então, isso compromete, consequentemente, todo o planejamento. Né? Então, quando se tem a questão de um canal muito rígido, muito tradicional, normalmente se trabalha o que a gente chama de estoque empurrado, né? Então você produz e depois você joga lá para vender para os seus clientes, porque você não consegue, né, estabelecer um nível de informação, não consegue ter um volume de informação preciso, porque essa parte de contato com o cliente fica somente com o varejista lá final, que não é o ideal, né? Então, com essa ideia de cadeia de suprimento, esse formato ele já muda, né? Esse canal vertical, né? Ele já muda. Por quê? Porque o contato com o cliente
e o volume de informação, né, ele precisa ser distribuído ao longo de toda a cadeia. Né? A ideia da cadeia de suprimento é essa. E aí o que acontece? Muitas vezes as empresas, justamente pensando nessa questão da comunicação, da gestão de demanda, inclusive de ajudar, lembre que eu falei aqui que cadeia de suprimento é parceria. Né? O mercadinho do José, lá na frente, ele não teria muitas vezes tecnologia, pessoal, para fazer uma previsão de demanda. Então, eu, atacadista, fábrica, posso fazer esse processo. Né? Então, a ideia aqui é que cada um ajude o outro, como a gente disse, né? Porque é necessário. Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas, as fábricas, elas já entram em contato com o cliente, né? E esse processo de intermediários, ele vai acontecer, porém, você comprou lá de trás, você comprou da fábrica e a fábrica depois só buscou um meio desse produto chegar até você. Mas é justamente essa a ideia, né, que a gente tem de cadeia de suprimento. Essa é a ideia, essa é a diferença. Tá? Isso foi muito impulsionado, né, justamente por conta do e-commerce, né? Então, quando vocês compram hoje, entram na internet para procurar produtos, muitas vezes, vocês estão comprando, muitas vezes, né, não são todas, lógico, mas diretamente de quem fabrica, diretamente de quem produz, e aí isso está sendo repassado por alguns intermediários, mas está sendo mantido ali um contato diretamente com quem produz. E aí você consegue, né, fornecer e gerenciar a questão de demanda, você consegue ter um contato com o cliente para saber se chegou ou se não chegou, estabelecer dentro em toda a sua cadeia um prazo adequado, relacionamento, fazer um pós-venda, saber se o produto chegou certo, se chegou errado, né, se tem algum problema com relação à embalagem, enfim, quem produz, quem está lá no começo consegue trabalhar e conter essas informações. Isso aí é o que seria o segundo tipo, né, de canal, que seriam os canais híbridos, né? Então, nos canais híbridos, pessoal, existe mais de um parceiro, né, trabalhando nesse processo aí de distribuição. O que acontece? A empresa que fabrica, ela fabrica, normalmente ela vende, né, e o processo de distribuição ela repassa para várias pessoas, né? Então, não sei se já aconteceu com vocês, né? De vocês comprarem, sei lá, um produto numa empresa qualquer aí de fabricação, sei lá, seja de roupa, enfim. E aí essa empresa, ela manda esse produto chegar para você por, sei lá, distribuidoras diferentes distribuidoras. Por quê? Porque são canais híbridos, né? Não é somente um único, digamos assim, meio, não é somente um único caminho ali certinho para a operação, certo? Então, assim, nesse formato aqui de canal híbrido, quem fabrica, normalmente, né, quem está na parte de fabricação, de produção, geralmente trata ali, tem todo o relacionamento com o cliente, tem todo o processo de venda, tem todo o processo de pós-venda, é ele que vai coletar informações com o cliente, né, não sei se você já aconteceu com vocês, muitas vezes, quando vocês vão comprar alguma coisa, as empresas fazem pesquisa, né, aplicam questionários, vai vendo, vocês recebem aí e-mails, né? Ah, responda aqui o que, você achou, o que, você não achou. Eles fazem todo esse contato e a parte de distribuição é terceirizada, né? Eu não vou fazer a parte de distribuição, terceirizo, contrato uma distribuidora e faço esse processo. Então, a principal vantagem é que a informação, né, ela está sendo coletada lá do começo da cadeia, e isso vai sendo repassado, logicamente, né, e depois vai sendo terceirizado aí para que somente que o produto chegue até o cliente. Então, os intermediários, eles vão sendo alimentados lá, porque estava na ponta anterior, né? Por quem fabricou, que vai repassando ali a necessidade e, e as informações com relação ao cliente. Então, é uma vantagem muito grande com relação a isso aí. Uma desvantagem, na verdade, não chega nem a ser uma desvantagem, mas é um cuidado que você tem que ter de canal híbrido, coloquei aqui para vocês, é que muitas vezes essas empresas que são contratadas como terceirizadas, né, de, de quem fabrica, elas também podem estar atuando em canais verticais, né, então ela pode estar distribuindo, digamos assim, um produto tanto para uma empresa por canal híbrido, como para outra por canal vertical, e aí ela pode tentar meio privilegiar uma forma ou outra
né, um caminho ou outro, e isso pode complicar. Então, assim, tem que ter um cuidado grande com relação a essa escolha aí de quem serão os intermediários e o processo de distribuição. E por último, o canal múltiplo, né? O canal múltiplo, como o próprio nome está sugerindo, é quando você utiliza mais de um tipo de canal, né? Você quer aproveitar ao máximo ali, sei lá, uma região, as necessidades, a qualidade dos intermediários por região, e aí você fornece ali para algum tipo, para algum segmento, um canal híbrido, para outro segmento, um canal vertical, né? Tem também essa questão da concorrência, né? Ter cuidado com distribuidores que estão trabalhando em dois canais ao mesmo tempo, mas, de uma maneira geral, isso pode sim acontecer. Beleza? Tranquilo? Deu para entender bem essa questão dos canais? Tá. Vamos falar agora um pouquinho sobre as propriedades desses canais, tá? Esse aqui é um tópico, né, que eu até citei com vocês logo no começo, que a gente iria avançar num detalhe que a gente falou na aula passada, que é o ponto de mapeamento de cadeia de suprimento, né? Então, a gente falou um pouquinho lá sobre identificação de membros, das dimensões, a questão dos níveis, né? Então, a propriedade aqui do canal, né, ela também está baseada um pouco na questão dos níveis, principalmente, né, nas dimensões de níveis, relações de maneira geral. Então, o que é que a gente tem aí como classificação do canais? Eles podem ser classificados, né, quanto à extensão e com relação à amplitude. Com relação à extensão, pessoal, nada mais é do que a quantidade de intermediários que vai ter, né? Seja fábrica, distribuidor, atacadista, varejista, cliente. Então, é a quantidade de intermediários que vai acontecer ali ao longo dessa cadeia. Pode ser fábrica, centro de distribuição, distribuidor, atacadista, varejista, pode ter isso tudo, certo? Então, a extensão está relacionada à quantidade de intermediários, digamos assim, que esse canal vai ter. Desde aqui está chamando de manufatura, mas desde a produção, né, desde a fábrica até o consumidor final, tá? A gente está tratando aqui dos canais de distribuição, tratando principalmente da parte no momento que o produto é produzido até chegar no cliente final. A amplitude, pessoal, nada mais é do que a quantidade, está falando aqui como largura do canal, ou seja, a quantidade de empresas, né, por níveis, né? Então, é como se eu tivesse a fábrica, aí, se o próximo nível, né, o próximo intermediário for um centro de distribuição, isso está relacionado à extensão, né? Fábrica, CD, atacadista, varejista, vamos dizer que é isso. Fábrica, centro de distribuição, atacadista, varejista. A amplitude está relacionada à fábrica, aí vamos supor que em vez de um centro de distribuição, eu tenho 2, 3, 4, então eu tenho uma amplitude, um número de empresas ali que atuam nesse mesmo nível. Em vez de um atacadista, eu tenho 10 atacadistas. Em vez de, sei lá, 10 varejistas, eu tenho 50 varejistas. Então, a amplitude está relacionada à quantidade de empresas que atuam ali em cada nível, tá? Então, essa questão do número de empresas por cada nível, né, ela está muito relacionada à questão do tipo de produto que vai ser observado, né? Então, tem essa relação aí entre níveis e a questão da amplitude e o tipo de produto. Existem 3 tipos, eu coloquei aqui para vocês de amplitude, né? Então, se você vai estabelecer quantas empresas vão trabalhar a minha marca, vai ser só um centro de distribuição, eu vou passar só para um atacadista, para um varejista, isso aí pode variar, tá? Então, isso aí é o tipo de amplitude, que pode ser exclusiva, seletiva e intensiva. Quando a gente fala que uma distribuição, quase que não sai, ela é exclusiva, ou seja, significa que eu tenho somente uma empresa, ou seja, uma amplitude chamada aqui, ó, amplitude unitária, ou nada mais é do que uma única empresa trabalhando naquele nível. Então, eu tenho uma fábrica e somente um centro de distribuição, tá? Então, se eu tiver 2, já não é exclusiva. Ah, eu tenho uma fábrica, um centro de distribuição e 2 centros de distribuição, por exemplo, mas só um atacadista da cidade toda, aqui de Maceió, vamos supor que somente o Sams, ele distribui os meus produtos. Acontece, tá? Não sei se vocês sabem, mas o Sams
não sei se isso acontece com os outros, mas o Sam's Club, aqui de Maceió, ele tem algumas marcas, né, inclusive marcas internacionais, que somente lá que a gente encontra, né? Então, não sei se você já ouviu falar disso, mas existem algumas marcas que a gente só encontra no Sam's Club, ou seja, é uma distribuição exclusiva. Nenhum outro mercado de atacado, né, vende aquele produto. Você pode encontrar até varejistas vendendo. Por quê? Porque o varejista pode comprar do atacadista. Mas existem algumas marcas que somente lá você encontra. Pode ser que tenha de outros, pode ser. Estou citando esse porque eu sei que acontece isso, certo? Então, quando tem uma distribuição exclusiva, significa ali que em algum nível, somente uma única empresa, né, tem exclusividade ali com relação àquele processo ali daquele intermediário, que pode ser no atacado, pode ser na questão de distribuição, pode ser na questão de varejo, inclusive, né, como eu falei aqui, ó, se for no atacado, é o caso do Sam's Club, né, tem algumas marcas lá, não lembro agora o nome das marcas, mas assim, eu lembro que tem algumas coisas tipo de limpeza, que a gente só encontra lá, e no varejo também, né, pode ser que você defina que somente em um único mercado, sei lá, como existe, por exemplo, marcas próprias, né, marcas de Barbosa, geralmente você vai encontrar no de Barbosa. Então, o nível de varejo pode ter, sim, um lugar, uma única empresa, um único ponto, um único intermediário vendendo aquele produto. A seletiva, né, você tem mais de uma empresa, de mais de um intermediário, aí você vai selecionar, né, então, assim, selecionou por região, ou por tipo de produto, ou por mercado consumidor, né, então, assim, esse tipo de produto aqui, vamos supor, a Coca-Cola, que é uma fábrica, né, aqui, ela distribui, sei lá, Fanta uva para uma região X, mas ela não distribui Fanta laranja para essa mesma região, porque o pessoal lá é alérgico à laranja. Estou dando um exemplo, tá? Um exemplo fictício aqui. Mas é uma coisa que pode acontecer, né? Então, você distribui vários fornecedores, vários intermediários, né? Fornecedor não, vários intermediários, pode ser atacado, pode ser varejo, mas você seleciona alguns de acordo com a sua necessidade, né, as características ali daquela região, né, a ideia aqui é você aumentar, lógico, a possibilidade e o alcance ali do seu produto, mas de acordo com a necessidade, né, de cada local, certo? E aí você vai selecionar, eu acho que você vai observar a questão dos locais, mas você vai observar também a questão de localização, reputação, carteira de clientes, isso aí você vai de acordo com a sua necessidade. E distribuição intensiva é quando você distribui seu produto com várias empresas, né? Você utiliza o máximo, o fabricante ele coloca no máximo possível de intermediários para comercializar o seu produto, né? Então, por exemplo, não é que você está desvalorizando seu produto, nada disso, mas são produtos que você encontra em qualquer mercado, falando de alimentos, né? Se você for em qualquer supermercado, você vai encontrar, sei lá, Coca-Cola, citou aqui Coca-Cola, você vai encontrar leite moça Nestlé, você vai encontrar, sei lá, qualquer lugar que você for, você vai encontrar. Então, isso é uma distribuição intensiva, né? Então, todo lugar você vai encontrar. Esse formato, como eu disse para vocês, pessoal, de distribuição, né, de tipo de distribuição, ele tem muito a ver com o tipo de produto, né? Então, os produtos, de uma maneira geral, a gente pode classificar como produto de consumo frequente, produto que envolve pesquisa e produtos especiais. Os produtos de consumo frequentes, eles têm relação direta com a distribuição intensiva. Ou seja, são produtos que nós, a gente consome diariamente, precisa, e assim, lógico que você pode ter uma preferência, se eu disser assim, qual é o detergente que você prefere? Você vai ter uma preferência. Mas se não tiver aquele, você levaria um outro? Provavelmente sim, se não tiver muito diferente o preço, sei lá. Provavelmente sim. Então, você não precisa fazer uma pesquisa detalhada sobre aquele produto. Não estou falando de pesquisa de preço, tá? Estou falando de pesquisa do produto. Você consome detergente, você consome, sei lá, sabonete, você consome arroz.
né? Se não tiver o que você mais gosta, você vai procurar uma outra segunda opção, você não vai ficar sem, certo? Então, produtos de consumo frequente são aqueles que todo mundo consome, então são aqueles que distribuição intensiva, que, né, que os fabricantes ali, eles colocam o máximo de intermediários, distribuem o máximo possível de produtos, uma quantidade maior de atacadistas, varejistas, enfim. Os produtos que envolvem pesquisa, não são produtos, a gente está falando aqui de produtos que geralmente as pessoas pesquisam um pouco mais para consumir aquele produto, né? Então, é um celular, sei lá, um computador, alguma coisa assim, por questão de preço, ou por questão de tipo realmente do produto, você pesquisaria um pouco mais. Não é uma coisa assim, tipo, eu vou comprar um produto A, se não tiver, eu compro B. Na hora eu compro B e pronto. Não, você não vai fazer isso, você vai pesquisar um pouco mais, né? Então, talvez você já utiliza ali, né, uma distribuição seletiva, né, porque você já vai selecionar alguns fornecedores, alguns locais que vão ter, outros que não vão ter, né, e tem público que consome determinado produto, outros que não consomem, não gostam de determinado produto, então vai se analisando essas coisas. E produtos especiais, aí são produtos relacionados com alto valor, né, que as pessoas compram esporadicamente, de tempo em tempo, né, tem muito a ver muitas vezes com marca, né, e aí vai de tudo, né, comida, perfume, cosméticos, né, tem algumas coisas que são bem exclusivas, então exigiria ali um único local, né, um único ponto de venda, isso acontece, né, não sei se vocês conseguem lembrar agora aqui tão fácil, mas existem produtos que só se vendem na loja da própria marca, por exemplo. É possível, né? Então, como eu falei agora do Sam's Club, tem alguns produtos que a gente só encontra aqui em Maceió, lá no Sam's Club, acontece, né? Então, são produtos considerados produtos especiais, certo? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Não? Ninguém? Certo, pessoal, então a gente fica por aqui, né? A gente vai falar um pouco mais sobre compras, clientes, fornecedores, mas como foram muitos conceitos, muitas classificações, a gente fica por aqui, tá? Falando com relação às atividades, nós tivemos uma primeira atividade, né, que encerrou no domingo, nós vamos ter uma segunda atividade, que eu vou disponibilizar lá para vocês, tá? Que é também para analisar alguns pontos de uma cadeia, especificamente do ramo de bebidas, né, refrigerante, com base nas empresas que nós temos aqui em Maceió, né, aqui a gente tem, por exemplo, empresas de água mineral, por exemplo, né, a gente tem empresas de refrigerante, como Coca-Cola mesmo, né, tem a Ambev aqui também, então tem de produtos de bebidas lácteas, né, Batalha. Então eu vou fazer algumas perguntas, né, com relação à cadeia, com relação à distribuição desses produtos, com relação a fornecedores desses produtos, com relação a esses critérios aí que a gente acabou de falar dos canais, tá? E aí vocês vão escolher uma dessas empresas e responder lá as perguntas, né, que é meio que um caso com relação a esses pontos. Essas duas atividades que nós tivemos, a atividade passada com essa atividade agora, que eu vou liberar lá para vocês, são as atividades que vão compor a AB1. A nossa AB2, a gente vai, são trabalhos que a gente vai fazer em conjunto com o pessoal, com a disciplina de sistema de informação, né? O professor Marcos, a gente está montando umas atividades, uns sistemas que a gente consegue operar com vocês no online, né? Existem alguns que a gente precisaria estar no nosso laboratório, que não é possível nesse momento, mas alguns a gente consegue fazer no online. Então, assim, é importante que vocês façam essas atividades que a gente está passando agora, já para abrir um pouco, clarear um pouco a mente com relação às atividades que nós vamos fazer em conjunto, tá? E aí a gente vai mostrar, né, vocês vão trabalhar em SI, alguns sistemas, e esses sistemas vão estar totalmente ligados ao que a gente está trabalhando aqui na disciplina de cadeia de suprimentos. Então, a partir da próxima semana, que são as atividades já para a AB2, as atividades serão ali em conjunto com a disciplina de SI, tá? O professor Marco vai mostrar para vocês alguns sistemas, e aí a gente vai apresentar um caso, um estudo de caso, e vocês vão realizar essas atividades
E aí vai valer computar a nota para as 2 disciplinas. Ok? Dúvidas com relação a isso? Não? Ok, gente, então a gente encerra por aqui, tá? Agradecer aí a participação de vocês, né? A gente tem aula amanhã, tá? Lembrando que nós tivemos aula hoje, nós teremos aula mais uma vez amanhã, às 14 horas, né? E aí a gente avança um pouco mais na questão dos tópicos da nossa disciplina. Ok? Boa tarde aí para vocês, um descanso, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.